Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, num novo ano que se inicia, buscando novos estudos, novos ensinamentos, nessa doutrina que tanto nos reforça, que tanto nos leva ao caminho do bem, ao caminho do amor. E é por isso que, para iniciar nossos estudos de hoje, nós vamos recorrer mais uma vez ao nosso irmão querido André Luiz, no livro Agenda Cristã, para as nossas leituras iniciais, formando o ambiente dos nossos estudos. Nós vamos pegar a lição 47, que se chama Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo, quase sempre, que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor e, em torno, a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina, e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu e, enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre, ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? Com essas reflexões iniciais, podemos dizer e rogar: Pai amado, Jesus Mestre querido, obrigado pelas oportunidades que temos, Senhor. Que possamos usar essas oportunidades, esses ensinamentos que nos são trazidos por tantos trabalhadores da seara de nosso Mestre Jesus, que possamos fazer todos esses ensinamentos, práticas no nosso dia a dia, que possamos construir um caminho de amor e de bem, nos aproximando do nosso Mestre, nos tornando mais úteis, servindo mais à causa maior, à causa do amor e à causa do bem. Assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, pelos estudos que agora iniciaremos, pedimos permissão para iniciar esses estudos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridas irmãs e queridos irmãos, mais uma vez voltamos aqui com o livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, em 1964. E a lição de hoje, uma lição muito bela, tem um título bem singelo e tão significativo para o nosso caminho, para o nosso aprendizado. Ela se chama Pão. E antes de começar os nossos estudos, eu sempre gosto de relembrar por que Emmanuel escreveu esse livro, Palavras de Vida Eterna. Qual o grande propósito dele? E ele nos disse que veio nessa obra procurar o sentido dos ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita, essa doutrina legada pelas mãos de Allan Kardec. E, para tanto, nos convida para entrelaçarmos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as necessidades do coração, e, dessa forma, rogar ao Mestre que, ouvindo suas lições claras e simples, possamos ter o necessário entendimento de tudo quanto ele nos disse e mais ainda do que ele nos exemplificou, do que ele nos chamou para agirmos junto com ele. Essa
o propósito grande dessa obra e de cada lição que nos chega. E a lição de hoje, chamada Pão, ela foi inspirada pelo capítulo 6 das Notações Evangélicas de João. Ele nos relata, João, que no dia seguinte do feito conhecido no Evangelho como a multiplicação dos pães, a multidão procurou novamente Jesus e disse assim a Jesus: Mestre, nós queremos pão novamente e nós queremos suas lições novamente. E eles procuraram muito Jesus nesse dia, porque Jesus foi para o outro lado do lago. Ele tinha feito a multiplicação de um lado do lago, de Nazaré, e foi para o outro lago. E a multidão foi atrás dele. E ele disse sim para a multidão: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, disse Jesus à multidão, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus, o selou. A vida eterna está no Filho do Homem, em Jesus, pois Pai, nosso Pai, Deus, selou Jesus como o nosso exemplo aqui na terra, o nosso guia, ele que nos ajuda a crescer aqui na terra. Mas então a multidão, com essa dificuldade de entender, porque Jesus falava de um jeito que nem eles não entendiam muito na época. A doutrina espírita veio nos ajudar a entender melhor o que dizia Jesus. Mas a multidão disse: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Afirmações fortes, firmes. Eu sou o pão da vida. E aí todos ficaram murmurando acerca dessa afirmação de Jesus. E ele disse: olha, fica aí murmurando não, vem cá, eu tenho muito o que dizer para vocês. E no meio das lições que ele disse, que ele continuou dizendo para a multidão, chamando a atenção da multidão, ele repetiu: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 2 vezes, a mesma passagem evangélica, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. E é esse pão que Emmanuel usou como inspiração para a nossa lição de hoje. E Emmanuel, usando essa metáfora de Jesus, nos chama a atenção para refletir no seguinte: importante considerar a afirmativa de Jesus, comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entorpecer. Nós não queremos o simples na nossa mesa, nós queremos o sofisticado, nós queremos as bebidas, as comidas exóticas, extravagantes, muita comida, muita quantidade. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. E aí, Emmanuel diz, continuando nossa lição, que o pão que Jesus se compara é o alimento popular. Ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído essencialmente de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetido ao calor do forno, se transforma em um fator de sustento mundial. Todo canto o pão é o pão, desse jeito. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola, no hospital, não só em todo o mundo, mas em todos os tipos de mesa. O pão é o pão, é aquilo simples, mas que está ali para todos, serve de alimento para todos nós. Se lhe adicionam, continua Emmanuel, outra espécie de quitute entre 2 fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. E se lançada a formação de acepips,
que o absorva, naturalmente desaparece, porque ele vira aqueles pedacinhos com coisa por cima, né, que chama são um tira-gosto, alguma coisa, mas não é mais o pão, é um pedacinho de pão com várias coisas por cima. Não, o pão é simples, é só aquilo, a farinha amassada, fermentada, submetida ao fogo. O pão é invariavelmente o pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida eterna, eu sou uma coisa simples, humilde, mas que serve a todos, que está ali para todos. Esse é o pão da vida eterna. E por que é tão importante essa metáfora de Jesus com a simplicidade do pão? Porque no Livro dos Espíritos, o Kardec fez uma pergunta muito interessante. Qual o maior obstáculo ao progresso, ao nosso progresso, para a gente crescer? E os espíritas, respondendo, começaram de forma rápida, concisa e precisa. O orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Pão, simplicidade, nós estamos falando de humildade, aquilo que é contrário ao orgulho. Daí a importância. Quando Jesus exemplificou, ele disse que o pão, que ser o pão da vida, ele está dizendo que a nossa vida, seguindo Jesus, é uma vida simples, é uma vida de humildade. E só para fazer gancho com essa noção de quanto é importante a humildade, na questão 903, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec estava perguntando uma outra coisa, mas aí a resposta veio ao encontro dessa nossa lição. Ele perguntou, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Os Espíritos dizem, claro, incorrerá em culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta de caridade. Agora, se o fizer para tirar proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. E aí mais na frente eles dizem, antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede-se de vós, não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos vossos semelhantes. Se a gente critica que alguém é avaro, pão duro, nós temos que ser generosos. Nós não podemos ter o mesmo defeito dele. Ou será que a gente está vendo no espelho e acha que ele está errado e nós não somos? Se a pessoa, que pessoa orgulhosa, somos nós humildes e honestos? Modestos? Somos nós modestos, humildes? Né? Se nós criticamos a aspereza de uma pessoa, somos nós brandos? E por aí vai. Numa palavra, resumem os Espíritos. Fazei por maneira que não se possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Ou seja, a gente está sempre olhando o outro como se fosse quase nosso espelho. Tudo que a gente começa a não gostar no outro, olha, no fundo, a gente tem na gente mesmo. E uma coisa que incomoda muito é quando a gente vê uma pessoa muito orgulhosa. Mas sabe por quê? Jesus veio há 2000 anos. E há 2000 anos nós estamos ainda com muito orgulho em nós. É o grande obstáculo para o nosso progresso, o orgulho e o egoísmo. E aí, para fixar mais ainda a importância dessa atitude humilde, a gente vai agora para um livro Consolador, também escrito por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, onde fazem diversas perguntas e Emmanuel vai respondendo. E aí na pergunta 119 do livro, falam assim para ele, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? E aí Emmanuel ele tem um poder de ir direto ao ponto também. E ele disse o seguinte, ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do próprio esforço.
Para nos elevarmos, nós temos que nos esforçar. E como esse esforço? Dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra. Aqui na terra, nós viemos para aprender, para trabalhar. Como? Com humildade e com amor. A terra é o lugar onde Jesus ouve por bem instalar nossa oficina de perfectibilidade, onde nós nos aperfeiçoamos para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. É aqui que nós vamos dar um passo, um dos primeiros passos na nossa trajetória para sermos perfeitos, lá, muito na frente, para alcançarmos os exemplos de Jesus, para chegarmos num grau tal em que nós sintamos que o amor que Jesus sentiu por nós. E mais na frente, um pouquinho mais na frente, questão 125, 6 questões depois, perguntam para Emmanuel quais os maiores obstáculos que a bondade dos amigos espirituais que estão sempre dispostos a nos ajudar em todos os momentos, quais os obstáculos que eles encontram em nós, para que recebamos os seus socorros indiretos, afetuosos e eficientes. Ou seja, o que em nós nos faz sair da sintonia com os benfeitores espirituais que estão aqui nos ajudando nessa tarefa da gente crescer, da gente se tornar melhor? E Emmanuel vai. Os maiores obstáculos psíquicos antepostos por nós são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações. Ou seja, nós fingimos muitas vezes sermos humildes, mas sinceramente ainda não somos. Nós ainda temos muito de orgulho, de egoísmo, de rebeldia. E isso nos leva a sofrer. Se fôssemos nós sinceramente humildes, seria muito mais fácil sintonizar com os amigos espirituais e crescermos, então, com amor, sem a dor. Caminho do amor, caminho da dor. Questão do nosso esforço próprio dentro, nos tornando humildes e amando o máximo que pudermos. E aí, é claro, a gente não pode deixar de pensar, quando está falando em humildade, na necessidade de sermos humildes, de quando Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, cujo título é esse, Bem-aventurados os pobres de espíritos, os espíritos da codificação da nossa doutrina nos explica que, por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Disse-nos Jesus que é deles, dos humildes, o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Jesus quis dizer que ninguém é admitido no reino dos céus sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. E aí, o inculto possui essas qualidades, será preferido. E não o sábio, que acredita mais em si mesmo que a Deus. Humildade de espírito, simplicidade do coração. Os caminhos para sermos admitidos no reino dos céus. Como a palavra de Jesus há 2000 anos, traduzindo, como nós fazemos o reino do céu de nós mesmos hoje em dia. Jesus sempre colocou, continua Kardec nos explicando no capítulo 7, sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. A humildade nos faz chegar a Deus, o orgulho nos faz distanciar dele. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, humilde, do que rico, e rico do que rico,
que orgulhoso. Sejamos pobres de espírito, e aí sim nós poderemos estar abertos, com humildade, a crescermos em várias qualidades morais. E ainda no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, indo agora para estudar o relato evangélico de Lucas, quando o mestre falou aos fariseus em parábola, dizendo que quando fôssemos convidados para uma boda, não deveríamos assentar nos primeiros lugares, ou seja, nós queremos sempre aparecer, né? Não. Ele concluiu dizendo assim: porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Ou seja, se você já está se mostrando aqui na Terra, sendo orgulhoso aqui na Terra, já recebeu o seu canhão. Agora, se você se mostra humilde, se você se torna servo, esse sim garante um lugar melhor no reino dos céus. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou estas palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Conclui Kardec, estudando essa passagem de Lucas. Diz mais ainda Kardec. Ele toma uma criança como exemplo de simplicidade de coração e diz, referindo-se a uma outra passagem de Lucas: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. Características da humildade. A gente não tenta ser superior. A gente tem que tentar não ser superior. A gente quer sempre aparecer. Não. E não queremos ser infalível. Queremos acertar tudo. Não. Nós somos falíveis, nós somos humanos, estamos no início da escala evolutiva. Temos um caminho enorme a seguir. Não podemos nos empolgar. A humildade é tão importante na construção do nosso progresso espiritual que André Luiz, no livro Conduta Espírita, fala de diversas coisas importantes sobre humildade nos vários momentos da nossa vida. Diz-nos André Luiz que no lar a humildade constrói para a vida eterna. Na obra assistencial, a humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. E perante nós mesmos, devemos vigiar nossas manifestações, não nos julgando indispensáveis e preferindo a autocrítica ao elogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. E é claro, quando a gente termina voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não pode deixar de falar da legenda do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e da humildade, nos diz Kardec, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Caridade contrária ao egoísmo, humildade contrária ao orgulho. Em todos os ensinamentos, nos mostra Jesus que essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cessa de recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos bem definidos como condição absoluta da felicidade futura. Agora, será que nós podemos ser caridosos sem sermos humildes? Nas instruções dos Espíritos, no capítulo 7, voltando lá ao capítulo 7, bem-aventurados os pobres do Espírito, Lacordaire nos diz: a humildade é uma virtude muito excrescida entre nós. E aí ele mesmo pergunta: será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo?
E ele responde: não, pois a humildade iguala os homens. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. E assim, concluindo nossos estudos, vendo a importância da humildade na formação do nosso caráter, de nos tornarmos bons espíritas, que Emmanuel conclui a lição Pão, dizendo-nos: quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te deis a superestimação dos próprios valores, não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Portanto, irmãos, Jesus, enviado divino, governador espiritual da terra, se comparou a um pão puro e simples, com muita humildade. E é assim que nós também devemos buscar interiorizar essa lição, entender isso e praticar essa humildade. E é por isso que nós vamos encerrar nossos estudos de hoje agora com a prece, dizendo: Pai amado, Jesus, mestre querido, que seu exemplo de humildade possa refletir em cada um de nós e que nós possamos buscar em cada passo de nossa vida, em cada instante, em cada ação, nos tornarmos humildes, nos tornarmos servos, servindo, sendo úteis aos irmãos que nos cercam, a todos aqueles que compartilham essa caminhada conosco. Assim, agradecidos por esses instantes, pelas lições aqui aprendidas, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.